Nosso convidado é engenheiro civil formado pela Universidade Tecnológica da Federal do Paraná, doutor pela UNB, professor substituto na UFCAT. Trabalhou com projetos e obras desde 2015 e atualmente está se vinculando como docente efetivo na Universidade Federal de Rondônia. Obrigado por aceitar nosso convite, meu querido Davidson. Obrigado, eu agradeço. O amigo é filho do senhor Davidson França e da senhora Maria Aparecida. Como irmã tem a Denise e como irmão o José Marques. Tem alguma história bacana ou evento marcante da sua infância, Davidson? Olha só, minha infância, né, vou falar um pouquinho aqui breve aqui da minha infância. Eu nasci, né, no interior da Bahia, Santa Maria da Vitória, uma cidade pequena, tem aproximadamente aí uns 40, 50 mil habitantes, né? E assim, a lembrança da infância que eu tenho é trabalhando muito, assim, brincando, né? Brincando muito com meus irmãos, ajudando meu pai no comércio. Meu pai e minha mãe são filhos de comerciantes, né? Toda a nossa família, assim, meus avós, todos eles têm essa tradição de ser comerciantes. Aí essa leva agora da minha geração, né? Do meu irmão, minha irmã, dos meus primos, que todo mundo começou a ir pro lado, assim, da faculdade, ter um curso, ter uma profissão nesse sentido, né? E aí eu tenho muita lembrança disso, de trabalhar, ajudar meu pai, de querer fuçar as coisas, né, de brincar muito com meus irmãos. Na escola, eu sempre fui assim um bom aluno, eu me considerava um bom aluno, só que eu tinha um defeitinho que às vezes eu conversava muito, sabe, Ricardo? Então assim, eu confesso pra você que eu conversava muito. E aí uma lembrança assim que me marcou muito na infância, foi uma vez cidade pequena, né, escola lá perto de casa, e aí a minha mãe, ela conhecia as diretoras, todo mundo muito amigo, né? Aí as diretoras ligaram lá em casa e falaram: Cida, Maria Aparecida, né? Cida, o Davidson Júnior, né? O Júnior tá conversando muito na aula ali, ele fica sentado em duplinha lá, fica conversando muito. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade, não lembro. E aí minha mãe falou: não, já sei o que eu vou fazer. Elas combinaram entre elas e minha mãe chegou lá. Quando eu cheguei depois do intervalo, tô lá assistindo a aula, né? Conversando um pouquinho. Criança sabe como é que é, né? Aí com um pouco bate minha mãe na porta da sala lá, ela fala: não, eu vim assistir a aula com você. Nossa, nossa, tudo que a gente detesta, né? Exatamente. Nossa Senhora. Então, assim, a lembrança que eu tenho, aí na hora eu fiquei assim, não sabia se chorava, se ficava com vergonha dos colegas, sabe? Minha mãe puxou a cadeira, sentou do lado e falou: não, pode continuar, professora, a aula aí, eu tô aqui, quero ver ele conversar mais. Assisti a aula, Ricardo, caladinho. Desse dia pra cá, nunca mais eu fiquei assim, de conversinha, sabe? Em aula quando você fica. Então, assim, a lembrança que eu tenho assim, da infância, né? Isso me marcou muito. Isso foi bom. Porque minha mãe, assim, ela corrigia, acho que da forma certa, né? Ela ia abrindo os olhos e estava ali em cima. Então, da infância da minha família, eu tenho essa lembrança. Eu tenho uma história parecida, Davidson. Eu estudei no Colégio das Irmãs, Colégio Nossa Senhora de Fátima. Era uma igrejinha Sim. de bairro e eu era arteiro. Desses bonitinhos e arteiro, entendeu? Que aproveita, né? E aconteceu que as freiras eram muito bravas. Então eu me recordo, minha mãe não fez isso não, mas nem precisou, Sim. porque as freiras me colocaram atrás da porta e ajoelhado no milho. Pronto. Melhorou. O potrinho foi domesticado, entendeu? Nunca mais eu fiz arte dentro de sala de aula. Mas eu precisei de um momento marcante, um incentivo para consertar. Exatamente. É hora que a gente precisa, né? Esses tópicos. E eram as freiras, né? Não tinha jeito de brigar com elas. Não pode. Olha, pessoal, aqui eu posto vídeo todas as semanas e é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui. Para você ficar por dentro desse universo que estou trazendo para vocês. Eu vou trazer muitas dicas, muita coisa bacana que vai agregar em você. Então, não se esquece, ative o sininho. E Davidson, depois de tudo isso, o que motivou a se tornar um engenheiro civil? Certo, o que me motivou a tornar um engenheiro civil? Olha só, na minha cidade, como eu falei, a educação, assim, faculdade, nível superior lá não tem lá, até hoje. Assim, tem algumas faculdades, né? Mas
o nível assim, de qualidade e tudo mais não tinha. Então a gente sempre teve que sair para fora. Aí eu vim estudar em Brasília, fiz terceiro ano fora. E na época, quando a gente está formando, assim, acredito que a maioria o que acontece hoje também com boa parte dos nossos alunos aí, né, do pessoal do ensino médio, você fica com aquela dúvida, para que lado que eu atiro, né? Vou em qual profissão? Então, eu tinha uma dúvida na época da engenharia, eu sempre gostei da parte de exatas. Então, sempre tive facilidade com matemática, física. Não gostava muito de estudar português, mas eu gostava, por exemplo, de biologia, essas matérias também, né? Então, lá em casa eu sempre tive uma dúvida entre a medicina e a engenharia. Aí a minha irmã, como ela é mais velha, né, do que eu, 4 anos, ela já estava fazendo faculdade de medicina lá na Federal do Mato Grosso e eu ia tentando vestibular, sabe, época do vestibular, né? Saí fazendo vestibular por muitos lugares de medicina. E aí, como eu estava na dúvida entre medicina e engenharia, aí estava mudando, algumas faculdades estavam aceitando pelo Enem na época, né? O SISU, o sistema, e aí eu coloquei engenharia no sul, né? A nota estava bacana e tal, assim, para poder passar. Eu falei, vou colocar engenharia lá e vou deixar. Aí acontece assim, que eu não passei em medicina e passei em engenharia. Eu falei, vou tentar 6 meses, para ver o que eu vou sentindo com aquele curso, né? O que eu vou entender, como que vai ser a experiência. Aí minha mãe e meu pai falaram, não, vai. Ela foi lá no Paraná, né, no caso, e aí eu arrisquei. Só que o que acontece? Eu entrei no curso e comecei a gostar. E logo na primeiro semestre, que geralmente são as disciplinas mais... assim, são disciplinas difíceis, é disciplina que não é prática ainda, né? Então tinha tudo para, às vezes, eu não gostar, mas acabou que eu fui gostando. Então me identifiquei um pouco ali com a parte de monitoria, enfim. E aí fui trilhando esse caminho. Mas o que me motivou mesmo assim foi o acaso, mas eu acredito que era para mim mesmo. Hoje eu não me vejo fazendo assim outra coisa, né? Então eu gosto da engenharia civil mesmo. Poxa. E, Davidson, na graduação, qual foi assim, o principal obstáculo que você enfrentou e como que você fez para vencer esse obstáculo? Quando eu entrei na graduação, eu acredito que eu tive 2 grandes obstáculos. O primeiro, o curso de engenharia é um curso difícil. Então, disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, físicas e tudo mais, né? Da minha turma, por exemplo, nós entramos em 44 alunos. Da minha turma mesmo, assim, formaram outras pessoas que vai pegando a leva de outras turmas. Mas quem entrou junto, formamos em 7. 7 pessoas, se não me engano, 6 ou 7. E só 2 homens, eu e um colega meu. Então, assim, foi um curso muito difícil. E então, tendo essa dificuldade, que eu tentei superar ali todas praticamente, consegui. E a dificuldade também cultural. Confesso que deve ser a maioria do caso, enfim, né? De alunos que vêm de fora para morar em outra região. Era o meu caso, então como eu nasci na Bahia, eu fui criado aqui mais nessa região do Centro-Oeste, eu me desloco para fazer faculdade no Paraná, então assim, lá tem uma diferença cultural bacana. Fiz muitos amigos, né? Isso foi muito bom, gostei muito, a minha orientadora, até hoje a gente conversa, tem um convívio assim, muito bom de TCC da época, meus colegas de graduação, sabe? Então, deu tudo certo, sabe? Então fui superando ali todas as dificuldades, o frio, né? Quando eu falo assim cultural, também tem a questão até climática também, o frio, para mim foi um desafio no começo. Então assim, tem muita dificuldade, mas você tem que enfrentar, tem que, se é aquilo que você quer mesmo, né? Tem que enfrentar. Eu tive alguns amigos na graduação deles, que eles eram do norte de Minas. Esses amigos me fizeram toda a diferença na minha vida enquanto graduando. Né? A gente estudava juntos. E o fato de estudarmos juntos, em momentos específicos, isso me ajudou a motivar, a continuar. Né? E você falou sobre a sua professora, né? Quando a gente tem a boa sorte de encontrar um professor que nos acolhe, isso faz uma diferença muito grande na nossa caminhada. Eu tive a boa sorte de encontrar o professor João Fernando Dias na graduação, e aí eu fui o seu monitor, e depois ele foi meu padrinho de casamento, padrinho dos meus filhos. Então, até hoje nós temos uma amizade incrível, gerada
lá, na Na graduação. Na graduação. Como é impressionante como surgem pessoas assim, Sim. específicas na nossa vida e gera uma transformação, uma importância que a gente não consegue nem mensurar. Não é verdade? Exato. Eu tive vários professores assim porque eu me espelhava. Por exemplo, a área que eu sigo hoje, de pesquisa e tudo mais, que é a área de estruturas, era justamente por conta desses professores, sabe? Eu assistia a aula, admirava, falava, caramba, que legal, né? Assim, o jeito de abordar, de explicar. Então, assim, eu falava, não, isso é muito, muito legal, né? Então, assim, você vai, querendo ou não, tendo uma noção, né, do bem que aquelas pessoas fazem para você. Essa de ver e se espelhar, e isso daí eu penso que todos deveríamos fazer. E ir em busca de bons exemplos, né, e nos espelharmos nesses exemplos. Sim. O professor João Fernando Dias, ele é o homem mais ético que eu já encontrei até hoje. Ético, na prática, vida real. Sim. E foi com ele que eu aprendi a trilhar esse caminho. Trilhar, não estou dizendo que eu sou não, e nem que eu cheguei no nível dele, não, Sim. não. É o professor lá e eu estou aqui, né? Mas ele me ajudou a me tornar uma pessoa muito melhor. Dizem que só um diamante lapida outro, né? Um diamante bruto, né? E eu era um diamante bruto, precisando lapidar. Sim. E minha nossa, dói demais, né? Ele era bravo, né? Rigoroso. Sim. É o meu orientador, então, também. Exatamente. Olha, pessoal, vocês poderão ver outras entrevistas apertando o card logo aqui em cima. Recentemente, o amigo foi aprovado como docente na Universidade Federal de Rondônia. Como que foi, né, sua jornada até conseguir se tornar um professor em uma universidade federal, Davis? Olha só, depois que eu fui lá para o Sul, né, fiz graduação e tudo mais, eu acredito que a profissão assim, de professor eu escolhi já na graduação, sendo sincero. Porque o que acontece? Eu me candidatei à monitoria de resistência dos materiais, sempre tive facilidade com as estruturas, né? E aí, com a minha orientadora, que depois foi orientadora de TCC, eu ministrei ali 3 semestres seguidos, se eu não me engano, de monitoria. E assim, eu sempre gostei de ajudar, né? De explicar. Os colegas, né, na época eram colegas, né, falavam, não, você explica bem e tal. E eu fui levando aquilo e fui gostando, sabe? Sempre gostei, assim, também do ensino e também da pesquisa. Apesar de não ter feito, assim, por exemplo, uma iniciação científica ou alguma coisa desse tipo, mas na época do meu TCC eu já gostava, assim, de pesquisar, de entender algumas coisas a mais, né? Então, lá eu acredito que eu segui, né, já tive esse certo desejo. E aí, quando eu formei, antes de eu formar, o esposo, o marido da minha orientadora, ele tem uma empresa, né, no Mato Grosso, em Curitiba, uma empresa bem grande de armazém graneleiro, de fundações, de concreto usinado. E aí ela falou para ele, né, que estava precisando de engenheiro, ela me indicou, né, falou, não, tem o Davidson, um aluno bom e tal. Aí passei um processo seletivo com outros alunos, né, claro, aí consegui ser contratado. Então, assim, saí, graças a Deus, na época, empregado, né, como engenheiro, ganhando relativamente bem para a época. Aí fui para Curitiba, fiquei alguns meses fazendo um treinamento na parte de concreto usinado, silo, em algumas obras ali na região, no Paraná. E daí depois fui para Sorriso, Mato Grosso. Lá em Sorriso, Mato Grosso, eu trabalhei como engenheiro de concreteira lá, fiquei um tempinho no silo, né, na execução da obra. Era eu mais 2 engenheiros lá que tocavam a concreteira e a obra de silo, as obras, né. E aí fiquei muito mais no concreto usinado, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, um ano e pouquinho, sabe? Se contar assim com o tempo de formato, né? Depois disso, aqui o que acontece? Aí que tá, eu sempre quis a parte da docência, né? Então, até hoje eu tenho um bom convívio, converso com o meu chefe aí, vez ou outra, a gente vai perdendo contato, claro, né? Mas a gente tem um bom convívio até hoje. Só que aí eu me inscrevi no edital do mestrado na UNB. Sempre quis me especializar, não parar de estudar, né? Isso é importante também. E daí, Ricardo, eu passei no mestrado na UNB e vim para Brasília. Aí
meio que eu escolhi, foi uma decisão muito difícil, ter que deixar, a engenharia estava em alta, né? Estava começando a cair ali um pouco a questão de emprego, e eu tive que deixar um emprego que estava garantido para poder fazer um mestrado e ganhar a bolsa. Então, assim, a decisão na época foi bem difícil tomar essa decisão. Só que, assim, minha família estava aqui pertinho de Brasília, né? No interior da Bahia, aqui perto. E aí eu falei, vou para Brasília mesmo. Minha mãe, todo apoio, minha família, né? Vim para Brasília, fiz um mestrado 2 anos. E aí no mestrado, além dos professores que eu tive na graduação que eu me espelhava, eu encontrei também um professor muito bom, que é meu orientador, né? Hoje a gente tem um convívio muito bom. Fiz o mestrado lá na UNB. E quando eu estava acabando o mestrado, dei aula ali uns 2, 3 meses na faculdade particular e vim de professor substituto aqui na UFCAT, na época UFG Regional Catalão, né? Então, quando eu terminei o mestrado, eu consegui entrar aqui e comecei o doutorado. E aí, nesses 4 anos e meio aí, de 2018 para cá, trabalhei os 2 anos aqui na UFG, Regional Catalão, e também na UNA ali como professor. E assim, foi quando eu vi que é isso mesmo que eu quero, sabe? Eu, na época, ainda coloquei uma empresa de blocos aqui em Catalão. Falei, vou tocar duas coisas. Mas aí, doutorado, aula para ministrar aqui, aula na UNA e aula e empresa de bloco, eu estava muito sobrecarregado. Aí eu falei, não, peraí, conversando com minha família, meu pai ali, minha mãe principalmente sempre dá muito conselho, né? Falou, não sai atirando para todo lado não, porque você não consegue fazer tudo bem feito. Vai com calma. Aí o que eu resolvi fazer? Na época eu ia tentar um doutorado sanduíche e tal, fechei a empresa de bloco, né? Foi bom, porque eu tomei a decisão, vou ficar só na docência. Então foi uma decisão própria, uma segunda difícil decisão. E aí fiquei só na docência, assim, como substituto aqui, e aí encerrou meu contrato, começou a pandemia, né? A gente ficou só na UNA, eu fiquei só na UNA online e fazendo doutorado. Então foi quando eu consegui também dar uma adiantada no meu doutorado para ver se até saía, porque senão também não sai muito, ia me enrolar todo, sabe? Porque eu pegava muita coisa. Sim. Eu sou desse, pega tudo e fica até de madrugada enrolado para fazer os negócios, sabe? Virando noite. Então, aí eu falei, não, tem que dar uma respirada. Aí, assim, nesse último ano, então, resumindo no finalzinho aqui, como que eu passei nesse concurso? Tirei um tempo para estudar para o concurso, né? Fiz resumos e tudo mais. Falei, não, de substituto a gente tem um prazo. É os 2 anos da lei, então tem que passar no efetivo. E aí, assim, Deus é tão bom que acaba que tudo que eu vim fazendo na minha vida, eu vim encontrando pessoas boas e tudo foi dando muito certo. Então eu entrei aqui, conheci ótimas pessoas, criei amizade com várias pessoas aqui também, vários colegas, né? Consegui passar nesse concurso e ao mesmo tempo defender o doutorado, então já engatei uma coisa efetiva. Então eu acho que é isso aí mesmo que eu vou seguir para minha vida e ainda bem que eu tomei essa decisão e tive foco. Acho que vai dar certo. Que interessante, Davidson. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala: faça aquilo que faz o seu coração bater mais forte. E você passou por isso, né? Principalmente naquele momento de tomar a decisão. Sim. Atuando como engenheiro, empregado, mas eu vou para cá fazer o mestrado e seguir meu caminho da docência. Isso. E a sua mãe disse algo que é muito importante. O professor João Fernando Dias vivia falando para mim. Quando eu fui fazer o mestrado, ele foi meu orientador no mestrado, inclusive. Sim. Ele dizia: Ricardo, eu sei que você precisa de receber dinheiro e que você tem condições de fazer também outras coisas ao mesmo tempo. Agora eu sugiro que você foque. Foque no seu mestrado, porque a partir daí você vai conseguir abrir portas. E foi exatamente, fiz o que ele comentou, o que ele sugeriu, e foi exatamente o que aconteceu. Então a sua mãe, ela foi muito sábia, né? No momento que você precisava, conseguir conversar contigo e te orientar, né, ao ponto de você gerar um esclarecimento, né? Sim. É isso que eu preciso fazer. Né? Você fica com medo, né, de tomar uma decisão aí. Isso. E você tinha uma empresa, tinha várias outras funções, né? Perfeito, a gente fica com medo. É isso mesmo. Daí da importância do bom amigo, né? Isso. A sua mãe como fazendo o papel de um bom amigo. Claro. Né?
Poxa, é interessante demais. Qual projeto você está envolvido agora e quais são os desafios aí inerentes a esse projeto? Bom, o projeto agora é eu conseguir finalizar toda essa parte burocrática, né? Enfim, tomar posse lá no concurso. E o projeto que eu tenho, assim, para mim, tem vários projetos, né? Tem os projetos pessoais, que aí envolve agora que toda vez que você se dedica muito a uma coisa, você acaba deixando o outro de lado. Então, por Isso. exemplo, uma coisa que eu deixo até assim como dica, agora eu vou ter mais condição de cuidar bem mais da minha saúde, de dedicar um tempo para mim. Acho que todo mundo tem que tirar um tempo para você fazer o que, para cada um fazer o que gosta, né? Que seja dormir, que seja escutar uma música, acho que tem que, né, não se sobrecarregar, porque a vida passa muito rápido, né? Então, eu quero tirar Isso. um tempo também para estar um pouco mais perto assim da família, que como eu fiquei todo esse tempo estudando, trabalhando muito longe de casa, acaba que você fica muito longe dos pais. Aí você volta a ver os seus pais ficando velhos, né? Então isso dá um peso ali também, sabe? Então eu acredito que do ponto de vista pessoal são esses. Profissional é tentar, né, ser um bom professor, um bom pesquisador, enfim, né, tentar me dedicar à vida pública aí, seguindo todos os princípios éticos da forma que eu conseguir, né? O Barack Obama, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele esteve presidente por 8 anos, né? Sim. Aí, após terminar a presidência, uma repórter chegou para ele, Davis, e perguntou: presidente, quais são os próximos passos? Ele respondeu: nenhum, porque agora é a vez da minha esposa. Que é o que você acabou de dizer, né? Isso. Calma, calma. Depois de um grande avanço, eu preciso tirar o pé do acelerador. Sim, Não é isso? Tirar o pé do acelerador para, né, ampliar meu leque, minha visão e ver o que passou, né, e o que eu posso fazer a partir de agora. Né? Priorizar os momentos. Sim. Achei interessante essa resposta do Barack Obama. Né? Ele, calma. Agora chegou a hora da esposa. Né? Agora é a hora da esposa. Em um relacionamento tem disso. Tem, né? Tem. Na família tem disso. Né? Tem. No relacionamento, na família, tem que tirar um tempo, né? Para tudo, senão vai degradando. Então tudo tem que ter um equilíbrio entre trabalho e o pessoal, né? Isso. Que recado, conselho você daria para os nossos graduandos, Davis? Olha, assim, de conselho, o que eu mais falo assim, para os alunos, para todo mundo, somente nesse curso de engenharia que às vezes é difícil, é que assim, primeiro você tem que ser feliz. Então, às vezes tem, assim, uma opinião particular, né? Às vezes eu vejo alguns alunos que entram no curso, assim, colegas também de graduação na época, a gente vai vivenciando, né? Que às vezes a engenharia, se você não está feliz, não adianta insistir naquilo. Né? Às vezes é porque um pai quer, porque a mãe quer, ou por alguma influência. Tem que fazer o curso da melhor forma possível, né? Claro, mas você tem que estar feliz com aquilo. Então, tente ser feliz, né? Claro que cada um vai ter afinidade com uma área, o gerenciamento, com a parte de obras, com isso, com aquilo, né? Então, tenta procurar, assim, o que mais você tem afinidade e tente ser feliz. Quando você está feliz, automaticamente você vai fazer tudo mais bem feito. Eu acho que isso, para qualquer cargo, para qualquer profissão, você estando bem, você tem que fazer bem feito. Então, por exemplo, isso é o que eu levo para mim como professor, na minha profissão. Então, a partir do momento que eu chego ali na porta da sala de aula, para dentro, eu vou tentar dar a minha melhor aula, todo dia. Se tiver algum problema, alguma dor de cabeça, problema diário, tem que ficar da porta para trás. Às vezes a gente leva para dentro assim, sem querer e tal, acaba que influencia, está desanimado e tal. Mas tem que fazer bem feito, porque você tem impacto na vida das pessoas. Então, o professor tem um impacto na vida do aluno. O aluno, quando forma, o engenheiro, ele tem impacto, né, produz um impacto na vida da sociedade. Então, de uma forma geral, eu acredito que todos têm que estar bem para fazer isso. E um conselho que eu dou, assim, uma frase, ela não é muito filosófica, né, assim, nem... Mas, assim, dizem que as piores batalhas são dadas aos melhores soldados. Foi uma coisa que me falaram uma vez, que não é uma frase assim, tão filosófica, mas eu levo comigo. Porque todo dia vai ter problema.
Todo dia você vai ter um problema, todo dia você vai ter uma dificuldade. Então eu acredito que hoje em dia a gente tem que reclamar menos. Eu estou procurando fazer isso, né? Reclamar menos e ver o lado positivo das coisas negativas. Então eu acho que isso é importante. Você tá na correria, ah meu Deus, estou cansado, estou isso, aquilo. Que bom que você está na correria, que bom que você tem saúde para poder, né, tá enfrentando problema, que bom que você tem emprego para estar te dando dor de cabeça, que bom que tem muita coisa nesse sentido. Então eu reclamo também, não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu estou tentando ver outro lado das coisas, sabe? Eu acredito que todo mundo tem que levar um pouquinho disso para tudo que for fazer. Tem empatia, enfim, tem várias coisinhas assim. Então isso eu deixo para os alunos, né, como um recado. Acho que faz o certo que a recompensa vem. Procura o caminho do correto, né? Tudo que é muito fácil pode ser que seja correto, mas nada na vida vai ser muito fácil. Então, tudo vai ser difícil e você tem que enfrentar aquilo no dia a dia. Só isso. Poxa, concordo plenamente com o amigo. Numa entrevista com a professora Ana Larissa, ela comentou que precisamos chegar no ponto de, ao estudar, sentir prazer por estar estudando. E aí o que o amigo disse tem todo sentido, né? Fazer aquilo que te gera felicidade. Olha, felicidade ao longo do caminho, sim, não é verdade? Né? Ao longo do caminho e sem reclamar. Essa questão da lamentação, da reclamação, isso é algo muito importante de nós corrigirmos. Né? A gente, às vezes, né, tem mania de reclamar, né? Sem ter direitos. Sim, não é verdade? Né? O direito que eu falo é porque se nós percebermos, né, a realidade dos outros, sem dúvidas chegaremos à conclusão que estamos num patamar melhor. O melhor que eu falo é de privilégios. Sim, de privilégios. Né? De privilégios. Bacana, muito bem, muito bem. Então, mais uma vez, quero agradecer por estar aqui conosco, meu querido amigo Davis. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora se inscreve neste canal para dar aquela força para a gente. A sua inscrição é o que vai fazer eu estar aqui todas as semanas para trazer para você assuntos do teu interesse. Até o próximo vídeo.